Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Maicon Lima e eu sou o criador desse canal Começar a Investir de 0 a 100. E como hoje é sexta-feira, eu gosto sempre de falar sobre livros de investimento e hoje nós vamos falar sobre esses dois livros aqui. O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, e também Pai Rico, Pai Pobre. Como você pode ver, eu gosto de cuidar dos livros, né? Coloco um plastiquinho neles aqui, mas isso não quer dizer que eu não leio os livros, tá? Comumente eu troco esse plástico porque ele é muito barato e também tem em formato digital. Bom, mas a questão é o seguinte, primeiro eu quero trazer duas lições que advêm aí do maior investidor, para mim, né? O maior investidor do mundo, o maior investidor de todos os tempos, que é o Warren Buffett. E a primeira lição é que o livro O Investidor Inteligente ensina que você pode ganhar mais dinheiro quando você toma mais risco. Vou repetir para você entender. Você pode ganhar mais dinheiro quando você toma mais risco. Então, por exemplo, a maioria das pessoas acaba por investir na poupança. Porque a poupança tem um risco muito pequeno, né? Aqui no Brasil, então a poupança é muito popular. Sobretudo, a maioria das pessoas, né? Quem não tem uma conta na Caixa, aquela coisa toda, né? Ou mesmo que você abra uma conta em um outro banco de rede, que os bancos de rede são Itaú, Caixa, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, você normalmente pensa em começar com uma conta poupança. Então a poupança ela tem baixo risco e também tem baixa rentabilidade. Agora, se o livro ensina que para você ter uma melhor rentabilidade, você tem que ter um maior risco, você não pode pegar uma pequena parte isolada do livro. Você tem que entender também que o Warren Buffett diz o seguinte, você só pode tomar um risco que você conhece. Então, na verdade, risco é aquilo que você ainda não aprendeu, né? É a analogia de você, sei lá, sair da sua casa e ir a pé, né? Você ir a pé até a padaria mais próxima, por exemplo, para, sei lá, comprar o pãozinho da manhã. Não sei se é dessa forma que você toma o seu café. Então você pode ir a pé e, teoricamente, você tem um risco menor. Vamos imaginar que essa padaria fica, sei lá, a 1 km da sua casa. Então, 1 km andando a pé, você vai demorar mais ou menos uns 10 minutos. Agora, você poderia ir de bicicleta também. Mas, se você não sabe andar de bicicleta, e ao invés de você chegar em 10 minutos, você vai ter uma rentabilidade maior no seu tempo. Você vai chegar em 5 minutos. Só que se você não sabe andar de bicicleta, você não conhece o risco. E esses 5 minutos, esse tempo que você chega mais rápido, acaba que você pode, sei lá, sofrer algum acidente, né? Deus o livre, mas é isso que pode acontecer. Nos investimentos não é diferente. Você toma mais risco para ter mais rentabilidade. Porém, essa tomada de um risco maior, ela tem que sim ser aliada a um conhecimento. Se você ainda não sabe investir em ações, segue sempre um passo a passo. Vai sempre devagarzinho, vai com calma. Uma dica em relação a essa informação de que só ganha mais dinheiro quem toma mais risco é o seguinte. Sempre vai ter, vou repetir, sempre vai ter alguém que sabe mais do que você em relação aos investimentos. Eu estudo e invisto, né, meu dinheiro há mais de uma década, muito mais, da forma certa, né? Porque eu comecei bem antes da forma errada, né? Eu tenho 40 anos, comecei ali com 15, 16, então, bem mais de 20 anos, mas não quero contar essa parte antiga. Só que, mesmo eu tendo bastante conhecimento, mesmo eu lendo bastante, sempre vai ter alguém em algum lugar do nosso planeta que sabe investir de uma forma diferente. E a gente sempre tem que estar buscando conhecimento. E aí, dito tudo isso, que sempre tem alguém que vai saber mais do que você, vem a segunda lição do livro O Investidor Inteligente, que é: poucos investidores sem conhecimento têm sorte. Presta atenção, parece um pouquinho complicado, mas é fácil de você entender. Poucos investidores que não têm conhecimento têm sorte. Então o que acontece? A maioria das pessoas que entra na Bolsa de Valores, sobretudo, principalmente aqui no Brasil, infelizmente, elas não sabem o que elas estão fazendo lá. E dessas tantas pessoas que entram lá na Bolsa de Valores, algumas, mesmo sem saber o que elas estão fazendo, elas têm sorte. E aí me diz uma coisa, qual que é a tendência, né, natural do ser humano?
É ele fazer um investimento e sair contando para todo mundo: ah, investi aqui e perdi dinheiro. Não. A tendência é, ó, investi aqui e deu certo, e ganhei muito dinheiro. E você não sabe aí, você não está ganhando dinheiro. É uma forma de a gente, por mais humildade que você tenha em seu coração, em seus pensamentos, mas a gente tem uma naturalidade de certa forma, não sei qual é a palavra mais ideal, mas a gente acaba esnobando. A gente quer dizer que a gente sabe aquilo, né, que na verdade a gente não sabe. É por isso que sempre aparece um amigo, que sempre aparece uma pessoa dizendo que está ganhando muito dinheiro. Olha, eu vou te falar uma coisa. Os meus investimentos, quando eu percebi que eles começaram a dar certo, eu não precisei esnobar. Muito pelo contrário, eu fiquei quietinho, estudando por mais alguns anos, para daí depois ensinar algumas técnicas bastante testadas para as pessoas na internet. Então essas pessoas, algumas poucas têm sorte quando elas entram principalmente na renda variável, mas a maioria, se o livro fala que poucos investidores sem conhecimento têm sorte, então você tem que entender que muitos investidores que não têm, né, tanto conhecimento não têm tanta sorte assim. E aí é um jogo de soma zero. Aí eu acho que não é a forma correta que você deve investir. Você deve investir de acordo com o seu grau de conhecimento. O segundo livro, então, agora vamos falar dele, do Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre, um livro famoso que, confesso, fez bastante diferença assim na minha vida. E a lição, né? A lição que eu quero trazer do Pai Rico, Pai Pobre é: aposentar-se não significa não fazer nada. Aposentar-se significa que você pode trabalhar se você quiser trabalhar. Então você pode trabalhar ou não. E os seus investimentos estão rendendo acima da inflação. É esse conceito que eu trago para mim e que eu aprendi para a minha vida. Eu aprendi até antes de ler o livro, e depois que eu li o livro eu vi que interessante que alguns conceitos, não todos os conceitos do livro, tá? Quando você lê um livro você não precisa concordar com tudo aquilo que o livro fala, mas esse é um conceito que eu concordo bastante. Então aprenda a investir, aprenda a fazer, investidor e cara investidor e cara investidora, né? Aprenda a fazer o dinheiro trabalhar por você. A partir do momento que os seus investimentos pagam, né, todas as suas contas básicas, você tem, como diz o Robert Kiyosaki, a opção de trabalhar ou de não trabalhar. Ou melhor ainda, de fazer aquilo que você gosta. Por exemplo, vir na internet e falar sobre algum assunto que você tem paixão. Por exemplo, sobre investimentos. Espero que tenha agregado alguma coisa. Vou deixar aqui na descrição o link desses dois livros, e se você está assistindo na sexta-feira, porque esses vídeos são lançados sobre livros sempre na sexta-feira, um ótimo final de semana. Se você está assistindo um outro dia, um grande abraço a você, a todos e a todas, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!